Bem, alunos da Must University, eu tenho a honra de receber aqui hoje nos nossos estúdios o nosso querido Leandro Pérez. Ele é CEO da United Group e ele vai falar para a gente, entre outras coisas, experiência de vida dele, trajetória. Ele vai falar sobre o mercado de importação de produtos laboratoriais. Leandro, seja bem-vindo aqui à Must University, ao nosso podcast. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E naquilo que eu puder colaborar de alguma forma, conta comigo. Vamos bater um papo. De Florianópolis, do mundo do surf, do mundo do Guga, não é isso? É isso aí. Você veio parar em Doral. Doral. Como é que é isso? Conta um pouco da tua trajetória. Doral, na verdade, começou um projeto porque com a United Group, então dentro da United Group temos aqui nos Estados Unidos uma empresa e uma outra no Brasil. A do Brasil, nós fazíamos importações aí por uma década, sempre dependendo de terceiros que estavam no Brasil, ou seja, fornecedores. E nós começamos a detectar que havia um gap. E qual que era esse gap? Não era preço, não era prazo de entrega, eram informações. E a gente sabe que no mundo o que mais vale não são os produtos, são as informações. Então, a ausência de informações que nós tínhamos por parte dos nossos fornecedores nos Estados Unidos nos deixava à mercê de não saber como responder muitas vezes o cliente final no Brasil. Como é que está seu pedido, prazo de entrega, não sei o quê. E aí nós começamos a fazer o levantamento. Quanto custa abrir uma empresa nos Estados Unidos? Será que é tão difícil gerir uma empresa lá? Será que não vale a pena? E quando a gente colocou na ponta do lápis, e aí parece que o universo começa a conspirar a favor, né? A gente começa a conhecer um contador aqui, um amigo que indica outro ali, e quando nós vimos, nós já estávamos em pleno funcionamento aqui desde 2023, que foi quando começou. E agora fazem 3 anos que nós não pagamos mais os fornecedores americanos, os terceiros, né? Agora nós pagamos a nós mesmos. Então Entendi. A empresa do Brasil paga a empresa dos Estados Unidos, que compra o material a nível mundial, consolida o embarque e manda para o Brasil. Então, veja, você entendeu a dor do teu próprio negócio, Exato. Saneou a dor do seu próprio negócio e essa vacina fez com que você crescesse e verticalizasse a tua operação. Perfeito. Foi dessa forma mesmo. Foi a falta de informações que nos fez pensar um pouco fora da caixa, porque assim, entregar o produto dentro do prazo, às vezes atrasar, acontece, faz parte do mercado, ainda mais no ramo de importação. Agora, a ausência de informação, isso é tudo. Lá nós temos eu costumo falar muito com a minha equipe assim, nós não vendemos produtos, nós vendemos serviço. Poxa, Leandro, mas você não vende lá o padrãozinho, a coluna de cromatografia? Eu vendo o produto, só que para vender o produto, eu tenho que primeiro fazer um excelente serviço. E o serviço bem feito com excelência, ele tem a ver com atendimento, tem a ver com informações. Porque vender por vender, tem muita gente que faz. Agora, você vender com conhecimento e entendimento, isso faz muita coisa acontecer de diferente. Eu costumo falar assim, algumas pessoas já me perguntaram, a United é melhor do que as outras? Eu falo não. Eu acho que de usar o termo melhor é muito radical para o meu segmento. Eu costumo falar que nós somos diferentes. Diferente de que forma? Acho que primeiro assim, eu começo avaliando três níveis. O nível do discernimento, que eu costumo falar. O discernimento nada mais é do que saber se você vai para a direita ou para a esquerda. Fico no Brasil, Estados Unidos, o que eu faço? Exato. Depois do discernimento, eu entro no nível do conhecimento. Eu começo a adquirir conhecimento, onde que eu estou, a minha geografia, o que os meus clientes compram ou não compram. E a partir do conhecimento, eu começo a entrar num outro nível, entendimento. E aí eu sempre brinco muito, entendimento só para quem é casado sabe. A mulher está a 30 quilômetros, mas você vê ela te olhando assim, você já entendeu o que ela quer te falar. Isso é entendimento. Você sabe o que é isso, né? Exato, com certeza. Não, então, mas é interessante avaliar que o arrojo do empresário brasileiro. Os empresários brasileiros, geralmente, eles vêm para cá e mapeiam muito rapidamente as condições. Uhum. O mercado aqui ele é muito mais fácil de entender, a cobrança de impostos, a parte a parte relacional, né, com o fisco. Sim. E tudo é muito mais simples, né? Uhum. E quais foram as principais dificuldades? Porque as facilidades a gente sabe, né? País melhor, mais rápido, mais frutífero, o papel moeda mais forte. Sim. Isso aí, tudo bem, tá claro. Mas quais foram as principais dificuldades que você, como um investidor, encontrou? Eu acho que começa tudo na parte mais... Eu não digo da parte burocrática, mas a documentação. Você entender como é que funciona um banco, os formulários,
Imposto de renda, imposto daquilo, formulário W9, 10 não sei o que, e 10 para lá. Então, tudo isso para nós ainda tem sido novidade. Por isso que a gente tem o desejo muito de começar a vir para cá com muito mais frequência para fazer parte não só do mercado americano, mas entender a mentalidade. Porque no Brasil, quando a gente conversa com clientes e fornecedores, parece que é um negócio totalmente diferente do que é nos Estados Unidos. Aqui é muito assim, se o cara tem o dinheiro na mesa, ele na hora ele resolve, compra ou não compra, gostou ou não gostou de você. Exato. Lá no Brasil dá aquela cozinhada. E aqui isso muitas vezes que é o que dá um choque de realidade em mim. Eu falo, opa, eu preciso aprender mais lá no mercado americano. O latino, nós latinos, né? A gente tem muito mais... Eu digo que é a diferença entre você vender para um argentino ou vender para um japonês, né? O argentino vai fingir que te ama, vai te levar a entender que está apaixonado por você e não vai comprar de você. E o japonês vai fazer cara feia, mas vai comprar. Então, quer dizer, qual é o limite cultural para você inserir o teu produto num país estrangeiro? É verdade. Eu acho que assim, e é bem isso, eu acho que essa é a minha maior dor hoje. É entender com a mente de um americano como é que tem que ser o meu comportamento. Então, eu preciso primeiro pensar, aderir a essa mentalidade nova para depois mostrar para os outros, no caso, para o comércio americano e para o mundial também, que nós temos uma mentalidade totalmente diferente. Porque, assim, nós temos uma equipe de logística e a equipe de logística tem muito latino. Então, precisamos de uma cultura e de uma mentalidade americana, porque a gente sabe que o mundo, as normas que regem o mundo, vamos se dizer assim, tudo sai daqui. Exato. Aqui o peso é diferente, a moeda é diferente, o negócio é diferente, então a cidadania é diferente. Então, agora a gente precisa aplicar a mentalidade americana em nós, para a gente poder alcançar novos lugares e novos níveis, que é o que a gente tanto quer, né? O principal contraponto que eu observo, também, claro, também sou imigrante, também vim do Brasil, o principal contraponto que eu vejo é o que é a cultura nacional, que é o que mais dá errado aqui, que é a cultura do jeitinho. O brasileiro é adaptável, o brasileiro é moldável, o brasileiro se entende em qualquer situação. É a famosa malandragem embutida. Né? Aqui, infelizmente, isso não funciona. Aqui é uma receita de bolo, onde você tem que cumprir aqueles passos do checklist, e se você cumpriu, não importa se você é filho de A ou B ou C, ou quanto dinheiro você tem na carteira. Se você cumprir aquele pré-requisito, que é o que eu imagino que você esteja passando agora, né? Sim. As licenças de comercialização e tudo isso. A gente tem um mestrado em Relações Internacionais. Nesse mestrado em Relações Internacionais, a gente aborda muito essas dificuldades culturais que você mencionou aí e também as estruturais e também as legais. Então, são camadas, né? São camadas de evolução que você tem que ter para conseguir conduzir teu próprio negócio. Então, na tua dificuldade como desbravador do negócio, você entende que o conhecimento pode encurtar o teu esforço, ou você é da linha, não, vou fazer mesmo e eu intuitivamente vou resolver meu negócio? Eu entendo que o conhecimento ele encurta, porque aquilo que eu não tenho talvez é por falta de conhecimento. Então eu vou sempre partir desse ponto. Por que eu não tenho isso? Talvez foi porque eu não estudei, não adquiri conhecimento. E eu acho que junto com o conhecimento, falando da minha história um pouco, Fabiano, pessoas precisam de pessoas. Foi o que eu aprendi ao longo da vida e da carreira. Eu nunca consegui chegar num outro nível, num outro lugar, com uma porta aberta que eu nunca pensei se não tivesse uma outra pessoa no caminho. Exato. Então, eu acho que a gente sempre ter a educação e sentir o feeling profissional, se a pessoa está... Porque assim, à medida que a gente vai crescendo, criando uma casca, uma maturidade empresarial, a gente começa a discernir se aquela pessoa está perto de você para te sugar ou se ela quer colaborar de alguma forma. Exatamente. Então aí a gente já começa a fazer um trio que a própria experiência nos ensina ao longo da vida. Né? Exato. Mas mesmo assim, eu consigo entender que pessoas sempre precisam de pessoas. Eu não cheguei até aqui sozinho e eu sei que para onde eu quero ir eu não vou chegar sozinho. Então, e eu creio que talvez um desses caminhos aqui é estar sentado com vocês, batendo esse papo, ouvindo e adquirindo esse conhecimento, conhecendo a Must University. Eu creio que daqui para frente agora são novos lugares e novos níveis para nós dois aqui, né? Os nossos alunos, sem dúvida nenhuma, isso aí é bilateral e a honra e a recíproca é verdadeira no que você traz experiência prática. O que a gente percebe nos nossos mestrados e doutorados é que existe uma necessidade
como eu acabei de dizer, dos dois lados, que é um enriquecimento, né? É uma coisa que a gente perdeu um pouco, né? É aquela coisa do pai para filho, né? O pai traz experiência, o filho vem com a educação formal da escola e briga com o pai porque acha que o que o professor explicou é o melhor, e o pai fala não, mas eu já na minha tentativa e erro, dentro do meu negócio, isso se mostrou dessa forma, e aí o entendimento. Eu vejo, por exemplo, a gestão japonesa é muito linda em relação a isso. A gente não tem isso nem nos Estados Unidos nem no Brasil, que é você colocar um ancião no departamento. Um velhinho lá de 80 anos, 70 anos, Sim. que conhece muito aquela produção, que conhece muito aquela fábrica. E de repente aquela briga, aquela coisa e tal, e de repente o ancião fala, opa, isso já aconteceu há 30 anos atrás, nós já passamos por isso, nós vamos errar de novo, né? Então, porque se você quiser conhecer o futuro de uma empresa, você tem que estudar o passado dela. Verdade. E a gente perdeu um pouco isso, né? No teu ramo deve ser pior, porque comércio exterior você tem normas todos os dias, mudanças de regras todos os dias, países que se fecham, países que se abrem. Como é que você lida com isso? Como é que está o estômago, né, do senhor Pérez, né? Quando o senhor Pérez, né, o CEO, né? Como é que está quando vê lá uma sobretaxa de 50% de uma hora para outra? Como é que você lida com isso no seu dia a dia? Olha, eu acho que nem estômago eu tenho mais, tá? Não só por mim, também pela minha esposa, que é minha sócia nas duas empresas. Porque assim, o mundo dos negócios ele é muito dinâmico. Eu acho que com a internet ficou ainda mais veloz. E se a gente fica muito afundado em querer obter informações, a gente acaba entrando num nível de ansiedade muito louco. Exato. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas assim, eu penso que a questão das taxações para nós, ela foi um baque. Porque, por exemplo, pelos Estados Unidos, a gente compra hoje materiais em continentes diferentes. E manda tudo para cá, em Doral, para consolidar e mandar para o Brasil. E quando aconteceu, foi uma enxurrada de taxações que nós não estávamos acostumados. E nem esperando, né? Não. O teu fluxo de caixa conta que o troço custa $10. De repente valia 15 na compra. Por exemplo, assim, trouxe produto da Índia. Cara, somando mesmo a taxação, somando os custos operacionais da DHL, FedEx, seja lá o que for, mais o que eles cobram de FIIs ali, etc., é 55%. Então, tu traz uma invoice de 5 mil, você não vai pagar 2,5, você vai pagar 2,600, 2,700, para liberar a mercadoria, para depois tu receber, faturar e mandar para o Brasil, para depois eu faturar e mandar para o meu cliente que vai me pagar com 30, 60 dias. Esse recado vai para os alunos de Relações Internacionais e Comércio Exterior do nosso mestrado. Prática, essencialmente prática. O que você fazia, amigão? Tu passava a mão no telefone, ligava para o cliente e falava, sabe aquele preço que eu te passei, amigão? Não mais. Correto? Não. Você tinha que assimilar o prejuízo. Tive que assimilar a dor. Na parte da transição, eu tive que suportar a dor. Você suportou a dor por honrar os contratos. Por honrar os contratos. Aí você falou, agora eu não consigo mais, agora vai ter que ser flexível. Então aí você tem... Veja como existe uma dinâmica completamente diferente de uma sala de aula ou de um online, que você aprende uma coisa de um livro que te explicou há 10 anos atrás. E o café da manhã que você tomou na CNN e viu lá, né? Trump meteu 50% no Brasil, 70% na China, 20%. Aí não era 70%, era 50%. Aí não era 50%, era 20%. Aí o Marco Rubio falava que não era 20%, era 50%. E aí? Assim, olha... Tá vendo um filme? Tô vendo um filme. Parece mais uma salada de fruta, né? Alguém despejou algumas frutas na tua frente, agora o que eu faço com isso? Exato. Foi mais ou menos essa a sensação que a gente teve. Então, pelo menos nesse momento de transição, a gente resolveu fazer o quê? Vamos picar as frutas e misturar tudo, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. E transparência, acredito eu, né? Transparência. Chegar para o teu cliente final e falar assim, amigo, tá uma bagunça, esse lote vai custar X e pronto. Eu não quero, hoje... então vamos segurar aqui, a hora que você precisar, você me liga. Exato. Foi basicamente isso. Foi exatamente isso. O simples, o básico e o objetivo. Entendi. Transparência total. Olha, esse foi o último pedido que eu consigo bancar esse preço. A partir de agora é tantos %. Exato. Fora a variação cambial e qualquer outro extra que apareça no meio do caminho. Isso que aconteceu é muito correlato na década de 80, que a gente tinha hiperinflação no Brasil, que tinha 3 preços. De manhã era um preço, à tarde era outro, à noite era outro. E se o cara falasse, não vou comprar, você falava, amanhã custa 30% mais caro. Ou se bobear no final do dia ainda. Exato. Então, interessante. Então, veja, tudo isso você enfrentou, digamos aí, nos últimos 3 meses. Sim. De meados do ano passado para cá. E ainda continuamos. Por quê? Porque ainda as taxações elas são
flexíveis, né? Agora há pouco o Trump acabou de reduzir da Índia. De 50% foi para 18%. Só que tu entra nas normas ali do governo americano, tá lá de 18% até tantos por cento, depende do produto. Pois é. E aí tu não sabe qual produto vai se encaixar. Porque subjetivo. Tem que chegar para você saber, basicamente. Né? Você só vai ter certeza na hora que chegou. Vamos supor assim, eu estou importando arroz, tá? do Vietnã. Certo. Só que tem o arroz preto, amarelo e o branco. No branco aplica, no amarelo não. Porque cada um tem uma NCM diferente, uma classificação fiscal. Sei. E é aí que a gente toma surpresa muitas vezes. Exato. Puxa, eu considerei tantos por cento, mas bateu aqui. Já aconteceu um caso como esse há 2, 3 meses atrás. Usamos uma determinada classificação fiscal e a DHL falou, não, você está errado. Eu falei, não estou errado. Ela falou, você está errado. Eu não estou errada. Está errado porque eu falei... Aí a DHL entrou. Falou, olha, eu conversei com o fabricante e... Como que ela falou? Reajustamos, adequamos a classificação fiscal correta para esse produto aqui nos Estados Unidos. É mais ou menos assim, do jeito que saiu daquele país de origem... Não importa. É aqui que nós mandamos. Claro, o recolhimento de imposto é aqui, eles vão querer perder receita. Exato, foi isso que aconteceu. Que aula, queridos alunos de mestrado e doutorado. É o que eu digo, a prática ela é sensacional, né? Ela é sensacional. Ela busca a excelência mesmo. E essa adaptação. E para você, adaptação, né? Porque você acorda de manhã de um jeito, vai dormir de outro. Como é que é essa adaptação para você lidar com esses pressupostos de variação? Eu acho que assim... primeiro, sempre começa cuidando bem de nós mesmos, né? Eu sei que tem momentos da vida que a gente cuida mais, cuida menos, mas eu acho que tem que ter uma constância. Então, a gente tem que cuidar, se alimentar bem, tentar dormir o melhor possível, apesar que o sono muitas vezes depende das circunstâncias que a gente está enfrentando. Tem dias que a gente não dorme, literalmente. Tem dias que a gente acorda na madrugada. Sim. Porque perdeu o sono e falou, puxa, eu estou pensando naquilo. Não, fora o fuso, né? Porque você trabalha em quantos países hoje? Teu cérebro está onde? Hoje nós temos o nosso cérebro funcionando em 3 países, que eles funcionam mesmo. Fora os outros picadinhos, mas aonde mais acontece o volume de negociações e compras são em 3. Então, hoje nós estamos com China, Estados Unidos e Índia, por exemplo. Ou seja, você está em 3 fusos diferentes. 3 fusos diferentes. 24 então, às vezes horas por dia. Acordo, eu tenho uma regra que... eu tento não pegar no celular até as 8 horas da manhã no horário Brasil. Por quê? Porque se eu pegar antes, eu sei que 00:30 já vai ter indiano mandando mensagem, porque eles estão 9 horas na frente. Exato. Entendeu? Então, 00:30 aqui, cara, os caras já começaram o expediente lá. E aí, se eu olhar o WhatsApp, vai ter coisa. Aí você não para. Aí não para. E os chineses, eles trabalham muito no 6x1. Então, eles têm um termo lá, como que é? É 661, esqueci. É 996, eu acho que é. Que eles trabalham das 9 da manhã às 9 da noite, que são 2 noves, 6 dias por semana. E quando você vê foto do chinês trabalhando, eles levam até a roupa de cama para dormir na estação de trabalho. Eu já vi isso. Cama porque do lado da estação de trabalho. Se eles abrirem, não vou te atender, cara, sai, tem outro na porta, vai entrar, mão de obra lá é barato. Exato. É barato, mas eles têm um nível de excelência muito grande. Eles dominam muita coisa que, pelo menos nós, brasileiros, estamos muito aquém ainda nesse sentido. Então, essa questão da globalização, da importação, da exportação, ela mexeu muito, ainda mexe muito comigo, com a minha esposa, com os meus filhos que trabalham comigo e com a empresa. É um mundo muito, muito dinâmico. Num dia você está aqui, daqui a pouco passou uma semana, você está no outro nível. Às vezes a gente passa por altos e baixos na vida. E de vez em quando eu e minha esposa a gente para tomar um café e conversar muito a respeito disso. E uma maneira de nos lembrarmos do quanto que a gente venceu na vida não é olhando, às vezes, o desgaste que está agora, mas é parar e falar assim, puxa, olha de onde a gente saiu. Exato. Tem uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás de um pastor de Portugal, ele falava assim, a tua cena não é a tua história. E a gente confunde muito isso. Minha cena agora está horrível, mas ela não é a tua história, cara. É passageiro. Mantenha calma, mantenha a constância, mantenha a excelência que você vai chegar no outro nível, né? Exatamente. Uma das coisas mais difíceis hoje, né? O equilíbrio emocional para romper os novos paradigmas, né? Porque o mundo agora, não importa o quanto inteligente você é, não importa o quão forte ou quanto de dinheiro você tem. Se você não tiver força mental para segurar o rojão, você quebra como uma criança de colo. Quebra. Né? Quebra. Então, é isso. E não só quebra, como depois é muito mais doloroso e difícil você se levantar. Ainda mais com essa tecnologia que hoje em dia você joga tudo ali no chat, na IA, e ela te responde, e você nem médico você vai mais às vezes, porque já tá... E a China fabricando os robôs, e você fala, cara, esses dias eu vi um vídeo de os caras colocando, acho que 15 robôs
fazendo uma... eu não sei o nome. No Karatê é um kata que fala. Sim. No Kung Fu eu não sei o nome. É kata mesmo, acho. Cara, eles virando cambalhota. Parecia um ser humano. Exato. E você fala, cara, como é que vai ser o mundo daqui 5 anos? Exato. Quem que vai estar trabalhando? Será que aquilo que eu faço eu realmente vou precisar fazer ou vão me substituir? A gente sabe que existe essa teoria que vai acontecer ao longo dos anos. A questão é quando é que ela vai acontecer. Aí o que eu vejo que vai manter o ser humano é sempre a questão do conhecimento. E não só o conhecimento, a empatia e a simpatia juntos, sabe, Fabiano? Eu acho que assim, a gente tem que aprender a lidar com a dor do próximo. Exato. Vai ter dia que eu não vou estar bem e você pode me fazer uma pergunta, eu não te respondo tão bem quanto deveria. E às vezes quem ouviu fica pé da vida porque, puxa, não me respondeu da maneira que eu queria porque eu sou o dono. Mas espera aí. Puxa, eu senti que a pessoa não está bem, cara. E isso daí é um dos pilares que rege a cultura nossa como empresário e da nossa empresa. A psicologia organizacional, né, que é um mestrado que nós temos, inclusive, né, que realmente procura entender melhor os relacionamentos interpessoais. Porque o gestor hoje, eu acredito que na tua condição, você deve ficar pelo menos 30% do seu tempo resolvendo conflito de interesse dentro da tua própria empresa. Mais ou menos. Ou estou errado? Não, mais ou menos isso. Mas quem resolve mais ainda é a minha sócia ali, a minha esposa. Exato. Não, você tem a sorte de ter um departamento interno. Formado, então ela domina o assunto. Isso, Você joga para os universitários, como diz o outro. Né? Exato. Mas é uma situação que realmente é bastante complicada. Porque assim, o maior problema das empresas, eu sei que a gente sempre fala de meta, números, vendas, que é o que traz dinheiro. Mas a meta sem uma organização, sem as pessoas estarem bem, sem o cliente interno que a gente costuma falar, né? A gente se preocupa sempre com o cliente de fora, mas e a gente aqui dentro? Exato. Será que a gente está se tratando bem, se respeitando, sendo cordial? Porque se a gente faz isso, a empresa ela cria o corpo primeiro e depois, quando menos a gente espera, ela começa a explodir, crescer. E a gente fala, puxa, foi do dia para a noite. Não foi não, cara. Eu fiquei 1 ano trabalhando lá, botando minha equipe, aparando as arestas, criando ajudando as pessoas a terem um caráter diferente, né? E tudo isso começa a trazer um comportamento organizacional diferente para a empresa alcançar os números, né? Agora, você falou da robotização, né? No caso do comércio exterior, né? E do AI. Você consegue, nem você falou, que você compra produtos em múltiplos países e você consolida essa carga, basicamente, e refaz a entrega em kits ou em... Eu acredito que seja isso que você faça. Existem pedidos que são complexos. Você vê hoje uma Amazon, por exemplo, que ela tem lá 90% da movimentação de carga, a logística dela é feita para o robô. Sim. Vai buscar, vai trazer, monta, desmonta e tal. Mas no teu setor, que é de laboratório, né, são microcápsulas, microprodutos, peças pequenas. Você consegue, como empresário, fazer uma projeção futura de ver o seu próprio negócio robotizado? Não consigo, mas eu sei que vai acontecer. Eu acho que o setor robotizado ele vai alcançar segmentos que a gente nem imagina. Funções que a gente nem pensa que vai alcançar. Eu tenho quase que convicção de que os robôs vão chegar nesse nível, sabe? Mas, mesmo assim, nada substitui a inteligência, o amor, o sentimento que o ser humano tem. E a maneira... Porque, assim, por mais inteligente que o robô seja, alguém criou o robô. Quem foi? Fomos nós. O homem, sim. Então, eu costumo falar assim, por mais evoluída que seja a criatura, ainda existe um criador. Exato. Sabe? Então, o criador, ele pode até se tornar escravo disso, mas se ele quiser mesmo, ele ainda sabe que ele tem o domínio da situação. Ele ainda sabe como contornar a situação, como fazer um mundo diferente, um mundo melhor, alcançar novos lugares, conquistar pessoas, que eu acho que é aí que as máquinas não vão ter o talento. Como que eu conquisto a pessoa? Tanto que o que mais escala negócio na internet, o que é hoje? Treinamento, curso, você gerar uma empatia para o ser humano que está te ouvindo ali, se ele se identificou com você ou não. Exato. E o robô não consegue isso, cara. Não, e o robô, se ele começa a encher muito o saco, ele tem uma tomada, né? Ele tem uma tomada. Desliga ele e acabou. Exato. E assim, respondendo a tua pergunta, o nosso negócio a gente importa, mas a gente não reembala o produto. Do jeito que ele vem, a gente entrega para o cliente final. Entendi. Você funciona como um hub, então. Exato. Você recebe e o que você fala consolida, você basicamente
troca essa embalagem e vai mandar para outros países que são compradores. Exato. Hoje a nossa demanda, praticamente 100% da demanda é sob encomenda. Então o cliente ele compra, nós atendemos produtos muito personalizados, que a gente fala são os padrões caracterizados. Então o nome já diz, ele é caracterizado para aquela pessoa, ele é personalizado para aquela finalidade da indústria farmacêutica. Então a empresa compra, ela faz o orçamento e a gente fala, olha, vai demorar de 2 a 3 meses para chegar. Ok, pode dar andamento, pedido aprovado, a gente compra no fabricante e do jeito que o produto vem, a gente não viola embalagem, rótulo, nada. Vai direto para o cliente, Entendi. Justamente para gerar para o cliente saber que existe uma garantia por detrás do produto. Entendi. É um entreposto logístico com o know-how que vocês têm, a confiança que vocês têm do cliente. Exato. O cliente ele não quer comprar de alguém que ele não confia, ele compra de você, Exato. Porque eles confiam em você. Você construiu isso. Isso, nós construímos. O que é importantíssimo, é também outro aqui, falando aqui para os nossos alunos, que é você, ao longo do tempo, conhecimento, dinheiro, recurso, tudo isso é passado para trás por confiança. Né? É aquela coisa, você olha no olho do teu fornecedor e fala, dele eu confio comprar, porque eu sei que ele vai entregar. E eu acredito que você tenha passado por isso recentemente, né? Essa honra que você colocou, né? Tipo, olha, eu paguei mais caro, mas eu vou te entregar no preço dessa vez, porque eu entendo que eu me comprometi contigo. Isso faz com que você tenha uma notoriedade pública que te dá longevidade, né? Sim. Do tipo, pô, eu vou comprar dele sempre, porque quando dá nó, ele resolve. Ele é o cara que resolve. Né? Então, qual é a sua impressão? Você acha que é por aí mesmo? Eu acho que é uma maneira da gente escalar o negócio, é exatamente essa. É a gente saber qual que é a dor do cliente. Porque assim, vender o produto por vender, o mercado tá cheio disso, cara. Tem concorrente em cada esquina. Exato. Você falou de escalar. Escalar, eu sei que você recentemente, em parceria com uma empresa de AI, uma empresa brasileira de AI também, você começou a incorporar na sua empresa elementos de AI para alavancar o seu negócio. Porque você teve um sucesso astronômico nisso. Dá um resumo do que aconteceu, por favor. Sim, nós fizemos uma parceria com uma empresa de inteligência artificial e ela veio não só... Porque assim, foi um combo, não foi só o serviço em si da inteligência, mas houve um processo de gestão acompanhado também dessa empresa conosco, que nos abriu os olhos para algumas áreas que a gente não estava dando tanta atenção. E foi aí que a gente viu que se a gente cuidasse um pouquinho melhor dessa área, será que isso não vai reverter num preço diferenciado? Será que eu não posso cobrar um pouquinho mais? Será que se o meu atendimento melhorar, será que eu não posso subir minha margem em 2%, 3%? Essa semana mesmo, antes de vir para cá, semana passada, eu chamei a equipe de vendas e fizemos ali uma reunião falando sobre markup e margem margem bruta. E nós fizemos a seguinte conta. Para a nossa realidade de faturamento, se eu aumentasse 1% no markup, geraria para mim 4% a mais na margem bruta. Tá? Então, assim, mas como que eu aumento às vezes 1%? Cara, pela excelência que eu entrego. Reduzindo o custo? Melhorando o fluxo de caixa? Se você entrega mais rápido, o porque dinheiro entra melhor? O lucro não está só em como que eu sei vender o produto ou como que eu entendo o meu cliente. O melhor lucro sempre vai estar na maneira que eu compro, de quem eu compro. E essa foi uma das maiores guerras que nós enfrentamos quando nós abrimos a empresa aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque no Brasil, o crédito é dado de maneira muito simples, rápida. Aqui não. Aqui foi 1 ano e meio construindo pagamentos antecipados. Aí a gente se virou nos 30 para levantar recurso. E até hoje, dependendo do fabricante, se ele é novo parceiro, ele fala, não. 3 compras pagando antecipado. Se você pagar, a gente constrói a partir daqui um relacionamento, começa a faturar para você. E é aí que entrou no começo para nós o fluxo de caixa, que apertou muito para nós justamente por causa disso. O cliente comprava conosco, eu falava, te entrego em 2 meses. E aí eu pagava antecipado para o cara produzir, me entregava com 2, 3 semanas, eu mandava para o Brasil, faturava com mais 60 dias. Quando eu vi, eu estava com um gap de 4, 5 meses. 4, 5 meses o fluxo de caixa. E isso só quem é empresário sabe o que é, cara. Isso, infelizmente, queridos alunos, não é ensinado na sala de aula. Né? Isso aí você vai sentir na pele. O que ele está dizendo em linhas gerais é, você entra num país novo, você não tem crédito, você vai comprar, o cara quer à vista, quer antecipado, né? Então isso. Show me the money first, right? Show me the money first. Então aí você vai fazer a venda, você vai ter que vender parcelado para o mercado brasileiro e vai ter que comprar antecipado aqui. Então seu fluxo de caixa estoura. Né? Exato. Dentro dessa introdução do AI,
Você utilizou em qual ponta? Você falou que o teu ganho de capital é no markup e na compra. Você utilizou o AI para te auxiliar nos pedidos de compra ou para ajudar na divulgação dos seus produtos para novos clientes? Divulgação dos produtos. Certo. Eu acho que organizar a empresa de forma melhorar a estrutura da empresa na questão abstrata, que eu quero dizer, é aquilo que a gente não vê. Né? Então, a inteligência artificial veio para organizar o sistema, linkar o que nós temos no nosso sistema próprio com uma landing page que nós fizemos. O cliente clica ali, faz isso, sobe aqui, desce aqui, entrou um lead, esse lead é quente, é frio, vai para qual vendedor? Entrava por DDD lá no Brasil, já subia para o vendedor que atende aquela região, fez o contato, não fez, dentro de quanto tempo. A gente procurou treinar a equipe para responder o mais rápido possível, para não deixar nenhum lead nem por 1 hora sem retorno. Então, tudo isso fez com que a empresa alcançasse um outro nível de faturamento. Né? Veio a inteligência artificial, mas houve a inteligência humana. Por si só, a inteligência artificial ela não conseguiria se nós não estivéssemos abertos àquilo, em adquirir aquele conhecimento e também prospectar com o nosso conhecimento. Na verdade, a inteligência artificial ela não difere em nada qualquer coisa em TI. Né? Se você coloca informação quente lá dentro, ela te devolve coisa sólida. Né? Se você não coloca nada lá dentro, então você tem tudo na cabeça. Você tem teu lead time, você sabe que um cliente não pode ficar mais do que 1 hora sem ser respondido. Você, eventualmente, que nem você falou, coloca lá o DDD de São Paulo para o representante de São Paulo, para já ficar perto, já ter o mesmo idioma. Então, tudo isso são coisas que você, na prática, aprendeu ao longo da sua vida, mas que a inteligência artificial facilitou, aprimorou, transformando a tua inteligência em algo prático e rápido. Estou correto na análise? Isso, exato. Um ponto que para nós foi muito importante, que a gente, sempre que falava com os nossos clientes, eles falavam, você tem isso? Né? Qual que foi o ponto que a inteligência artificial veio e que eu vi que deu um boom para os nossos clientes? Eu apelidei de tracking. Então, sabe aquela compra que você faz na Amazon? Seu pedido foi recebido com sucesso. Isso, exato. Seu pedido está sendo embalado. Seu pedido não sei o quê. Está saindo da... o pão está fresquinho, embalagem. Estamos embalando. Isso, exatamente. A gente fez isso. Foto do entregador. Uns eram mais bonitos, outros nem tanto, mas o importante era o produto. Chegou. Né? Então, eu vejo que essa questão do tracking, para nós, a gente teve uma devolutiva boa dos clientes. Alguns falaram, Leandro, pelo amor de Deus, cara, é muito e-mail chegando. Por quê? Porque, obrigado, você comprou com a gente. Por mais que a nossa equipe, a gente foi treinado agora, não é para agradecer pela compra. Sei. Porque quando a gente agradece pela compra, a gente se põe numa posição de vítima. Exato, E a gente parabeniza o cliente. Entendeu? Entendi. Parabéns, cara, sua compra foi a melhor. Por que você está falando isso? Porque você comprou com a melhor empresa, com o melhor vendedor. Para de se achar. Cara, se eu não me achar, como é que... Não, mas faz completo sentido. É engraçado que aqui nos Estados Unidos o teu conceito está mais evoluído que aqui. Porque aqui a gente escuta thank you for your business. Quer dizer, obrigado pelo seu negócio. Você escuta quando você fecha um carro, você compra um seguro, o cara fala para você thank you for your business. Né? Então, ele está agradecendo o negócio, não a compra, mas o negócio, a transação. Né? Você está indo além. Você está aí, não tem que agradecer, eu tenho que congratular. Parabéns porque você fez negócio comigo. Porque aí a gente acaba conquistando a cabeça do cliente de uma forma diferente. Exato. Alguns clientes, eu já vi no olho deles, um deles que eu visitei em São Paulo umas semanas atrás, o cara olhou para mim assim, tipo, você está falando o quê? Só dele ter me olhado dessa forma, eu entendi que eu fiz ele pensar fora da caixinha. Porque ele está acostumado a parabéns. Muito obrigado, cara. Valeu. Eu sou o tadinho do negócio. Você fechou o pedido comigo, valeu. Puxa vida, agora tem um leite para dar para as crianças. Não, cara, parabéns. O sucesso é teu porque você comprou comigo. Exato. Entendeu? Não é um padrão de orgulho, é um padrão de excelência. Tem uma frase que nós carregamos durante décadas que é assim... O inimigo do excelente é o bom. Exato. O cara não faz porque não vai ficar bom e perde o excelente. E às vezes a gente entra... Ou na busca do excelente. A rotina é algo muito perigoso, Fabiano. Tipo, o departamento de importação, como é que tá? Tá bom? Às vezes até a nossa pergunta é tipo, tá bom? Eles respondem, não, tá tudo bem, tá? Não. Se a gente não parar e examinar até o bom que eu falei, se ele realmente está expressando se é excelente ou não, eu posso perceber que eu entrei num buraco ali. Então eu preciso voltar até essa excelência. Você tocou num assunto importante aí. Tem muita gente que acha que vai colocar um processo de inteligência artificial na empresa e que vai ficar nas Ilhas Caimã tomando marguerita e né, usando chinelão, né, no iate. E não é bem assim, né? O CEO tem que estar olhando cada fase do processo.
Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, exato. E às vezes demanda até mais tempo, tá? Principalmente na fase de transição. Por exemplo, a gente está aqui conversando, mas veio eu, minha esposa, meus filhos, todos nós trabalhamos juntos e os computadores estão com a gente. Então, a gente estava no banco, agora há pouco, tendo uma reunião, olhando o celular, respondendo a equipe, vendo o que pode ser feito, o que não pode, porque o empresário não para, cara. Não. Essa vida fácil de que o empresário vai estar nas Ilhas Caimã, eu acho que para poucos acontece. Mas eu acho que até para esses poucos demorou muito tempo. Por quê? Porque eles só conseguiram chegar lá se eles tiveram uma equipe ou se eles têm uma equipe de muita excelência, cara. Exato. Eu confio em você, cara, então eu vou pegar o meu barco, ó. Exato. Não, e se consegue fazer isso, faz isso uma vez por mês, né? O resto tá no pau, né? É que o cara... tudo que é instagramável é fácil de entender, né? Você bate a foto no iate, mas não bate a foto a hora que você estava organizando o estoque da empresa. Né? Exato. Isso aí não vai. A hora que você estava lá de domingo arrumando estoque porque estava bagunçado. Né? Exato. Agora, no final do ano, a gente ficou 4 meses... A gente alugou um galpão lá em Florianópolis e saímos de um espaço pequeno que nós tínhamos com algumas salas comerciais e a gente resolveu dar um passo de fé, de ousadia, de coragem e foi para esse lugar novo. Só que era um galpão, era uma casa que não tinha nada. Ela só tinha 4 paredes. Sim. Então nós fizemos piso, elétrica, tudo que você entrar lá hoje foi tudo nós que fizemos. Então foram 4 meses de muita loucura, de muito investimento. Chegou no final do ano, o nosso segmento ele tem recesso, que vai de 15 a 30 dias até, porque as indústrias farmacêuticas todas param, dão férias coletivas para todo mundo. Então, para nós ficar aberto, às vezes é jogar dinheiro fora. O que nós fizemos? Pessoal, férias para todo mundo. Aonde que estavam os donos da empresa no dia 24, 25, 30, 31, dia 1º? Com rodinho, com pano, limpando sujeira, com aspirador de pó, chefiando a obra. Então, assim, não tem vida fácil. Exato. Mas ela é... Como é que eu posso dizer assim? Existem alguns benefícios em ser empresário, sabe? Te dá uma flexibilidade, te dá alguns momentos diferentes do que a gente não tinha antes. A gente trabalha mais, só que a gente amadurece muito mais, Fabiano. É muito mais gostoso guiado que ser guiado, essa é a grande verdade, né? Não tenha dúvida. Mas, de qualquer forma, eu acredito que você tenha um prazer muito grande em ver que... colaboradores aprendem, colaboradores criam suas famílias, né? E crescem, e aprendem e desenvolvem, baseado no conceito que a tua família criou e está desenvolvendo. Sim. Né? Isso eu acredito que para o empresário é a paga do empresário real. Né? Você vê que aquele mecanismo que você idealizou, que todo mundo achou que você era louco, porque a gente é disruptivo, né? A gente cria, né? Coisas que as pessoas, até a família fala, ei, agora o Leandro quer. Agora vai. Os de perto, né? São os de perto. Agora muitas vezes, vai, né? Vamos ver, né? Fica olhando a tua vida como se fosse um cinema, né? Um filme que a qualquer hora pode acabar e acabar mal. Sim. Bom, então eu quero agradecer imensamente a presença aqui do nosso querido Leandro Pérez, da United Group. Sensacional entrevista aqui falando de comércio exterior, relações internacionais, a vida do empresário, e nós correlacionamos aqui com nossos mestrados em Business Administration, International Law e também de negócios internacionais. Leandro, muito obrigado por tudo que você trouxe aqui para nós. É sempre uma honra estar aqui e sempre convidado. Que isso, eu que agradeço, Fabiano. Obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui. Realmente, assim... um outro nível que vocês têm de excelência, do jeito que vocês nos receberam, explicaram tudo o que acontece aqui dentro. Então, te agradeço em primeira mão. E eu não posso terminar o podcast deixando de agradecer, acho que a Deus em primeiro lugar. Amém. Foi por Ele que nós chegamos até aqui, foi a mão dele. E também agradecer minha esposa que está ali, meu filho Matheus que está ali atrás, o Felipe também, que é o meu filho mais velho. Todos eles fazem parte, fizeram parte do crescimento. Então, obrigado a cada um de vocês, amo vocês. E sem família, a gente não chega a lugar nenhum. Por isso que, assim, nós só chegamos aonde nós chegamos e chegaremos aonde chegaremos, porque se a família entende, a família está junto. Se não, o marido quer uma coisa, a esposa quer outra, vai dar choque uma hora. Então, Exato. Fica meu recado para você que quer ser empresário, que já é casado, ou que já é empresário e casado, mas ainda falta esse alinhamento dentro de casa, é muito importante. Tudo está dentro de casa. Exato. E tenha sempre um ancião por perto. Nós temos esse costume, eu ligo para o meu pai até hoje. Ô pai, tudo bem? Faço isso ou não faço?
Quantas vezes ele falou, não faz, eu fiz. Não vai por aí que dá pau. E Provérbios diz, né? Na multidão de conselhos há sabedoria. Então, certifique-se de boas pessoas com uma mentalidade boa, que queiram que você chegue em lugares novos, altos. Exato. E escute bem os conselhos dela. Depois você peneira e vê se algum fez sentido ou não, para você poder ter fundamento e seguir adiante. E obrigado, Fabiano, pelo convite, então. Foi uma honra estar aqui. Igualmente para nós. Então, aos nossos alunos de mestrado e doutorado, imperdível essa entrevista aqui com o nosso querido Leandro Pérez. Muito obrigado pela sua presença e até logo, pessoal. Até logo.